Em casa, ele fala que você tá gorda, que você é feia, mas você vê ele elogiando todo mundo na igreja ou no trabalho. Então, diferente do primeiro, que tem Ele é inseguro. Exato, porque o primeiro ele sabe que ele é aqui, o top. O segundo é inseguro. Porque ele sabe que ele não é o top, e ele não quer se esforçar pra ser o top, e ele quer que tudo caia de bandeja. Ele se coloca no lugar de uma vítima. E ele faz a vitimização. Tá, entendi. E o próximo? Aí o próximo é o perverso que tá com o pezinho na psicopatia. E esse aí... Esse é o mais perigoso. esse não tem limites, mas é o mais fácil, né? Porque é uma pessoa que ele não tem escrúpulos, né? Então, ele faz tudo isso que eu já falei aqui, né? Se mistura com tudo, mas ele é mais perverso. Ele quer te ver sofrendo mesmo. Ele é aquele cara que ele dá risada quando ele vê você sofrendo. Parece que você sente prazer no olhar dele quando você tá mal. Nossa, Jéssica, é horrível até escutar a descrição. E existe muito desse tipo, assim, é uma coisa assim O dia inteiro eu escutando 300 histórias, todas com um fundo, com a base exatamente assim. Parecida. Parece que é a mesma história se repetindo na minha frente o dia inteiro. Parece que elas estão contando a mesma história da mesma pessoa. E por isso a gente caracteriza como um transtorno de personalidade, porque é uma repetição de padrão. Uhum. Então, muitas mulheres, principalmente mulheres, ficam falando o tempo todo: eu tô com narcisista, eu tô com narcisista. Gente, pra ser um narcisista, precisa de todos esses critérios e mais um pouco. Todo abusador é narcisista? Não. Todo narcisista é abusivo, mas nem todo abusivo é narcisista. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Porque, às vezes, você tá com teu marido e aí, numa discussão, ele altera a voz e aí ele ficou meio estressado. Ele é narcisista. Não, gente. Não. Às vezes, nem o cara que agrediu uma vez é narcisista. Ele é um agressor. Ele explode, ele tem Ele é descontrolado. Ele é descontrolado, mas não necessariamente ele é um narcisista, um psicopata, não. Porque é um transtorno. O narcisismo é um E aí transtorno. precisa preencher esses critérios e ter uma repetição de padrão. Não foi um dia que ele foi tóxico. É um ciclo vicioso. Então, quando você tá mal, quando ele percebe que você vai voar, que você tá melhorando a tua autoestima, que você já não tá mais tão na dele, o que ele faz? Ele volta. Ele te suga. Meloso, né? Ele volta, mas de uma forma bem amorosa. De novo. E aí você inicia, e aí vem aquela famosa frase que você fala para as amigas: mas ele disse que ele vai mudar dessa vez. E ele tá tão diferente. Nossa, ele voltou pra ele começou a fazer terapia, ele voltou pra igreja, ele tá se tratando, mas não dá 2 meses, acontece tudo de novo. E aí, o problema é que essa mulher fica com vergonha, se afasta das amigas. E aí, pronto, ela tá cada vez mais isolada, mais presa no ciclo, mais difícil de sair. Sim. E aí, agora falando um pouco mais do narcisismo, mais fora do relacionamento amoroso, o que a gente vê muito nas redes sociais e nos ciclos que nós conversamos são os casos das mães narcisistas, da família narcisista, que é um grande problema, né, na questão de relacionamento abusivo, porque é a sua base, é o seu porto seguro, ou era para ser. E, no caso da família abusiva, é mais difícil de tratar do que um relacionamento que você pode cortar o vínculo, já que essa família é para sempre? Essa família que é tóxica, que é abusiva, ou essa mãe que é narcisista, ou o pai que é narcisista, a gente vai trabalhar um distanciamento saudável também. Então, eu tenho pacientes que vão visitar essas mães a cada 15 dias. Aprendeu a dizer não para essa mãe que é manipuladora, que toda vez que vê que a filha tá bem, que a filha tá alcançando seus objetivos, a mãe fica se fazendo de vítima, tudo ela inventa uma doença atrás da outra para ter a atenção dessa filha, ela manipula financeiramente esse filho, que não deixa esse filho se relacionar com outra mulher, porque ela quer ser casada para sempre com o filho, e aí eu vou falar da mãe que é casada com o filho, e aí não tem namorada que aguente, essa sogra que vai te alfinetar toda vez que você for na casa dela, porque para ela você é uma inimiga, você tá roubando o meu filho. Como que é o perfil dessa mãe que é casada com o filho? E na maioria das vezes essa mãe que é casada com o filho, ela não aceita a nora, né? E ela quer ser... Tem os casos de mães narcisistas que se aproveitam dos filhos financeiramente. Então, se você entrou na vida do meu filho, vai sobrar menos pra mim. Vai sobrar menos dinheiro, menos atenção,
menos disposição do meu filho pra fazer tudo que eu quero, tudo do meu jeito. Ela vai ter que dividir o filho dela com outra mulher. Exatamente. A cabeça dela funciona assim, você veio pra competir comigo. Isso. Vamos ver se você aguenta. E muitas vezes as mulheres não aguentam Eu mesmo. já tive sogra assim, gente. Meu Deus. Ninguém merece. Não aguentou. Entrou na estatística de uma pessoa que não aguentou. Não. E aí, quando envolve o filho, quando essa mulher tem um filho, a sogra, geralmente, tá? Essa sogra narcisista, ela A gente esqueceu é de falar uma de uma boa coisa. avó. A sogra, ela vai fazer uma triangulação, né, também. E aí ela sempre vai falar na sua frente de uma ex do filho dele, que era maravilhosa. Porque Que a secretária situação chata. dele é muito simpática. Eu amo aquela menina. Sempre vai dar um jeito de te colocar pra baixo, Sim. e comparando com uma outra mulher. Exato. Aquele comentário da mulher que tá maravilhosa na novela e você tá do lado. Isso. Esses sinais aí. Tanto o parceiro, né, ou a parceira narcisista, quanto uma sogra, ou uma amiga, enfim. Agora, vamos supor que você teve um filho com esse cara. E essa sogra tem esse tipo de comportamento. Como que ela vai agir, na maioria dos casos, com o seu filho? Ela vai querer criar o seu filho também? Ela vai querer... palpite. Aí depende. Não Cada tem caso é um caso, não tem uma regra, porque ela pode tanto querer mostrar pra você que você é uma péssima mãe, ou ela pode ignorar o teu filho, e aí vai depender, cada caso é um caso. Entendi. Mas é muito complicado até fazer essa distância saudável que você está falando, porque nós crescemos numa sociedade que fala, ai, família é tudo, família é a base de tudo, a mãe só quer o seu bem, a sua família só quer o seu bem e tal. E você vai crescendo ouvindo isso, A acreditando nisso. Então, é por isso que às vezes a gente é muito criticada quando a gente fala sobre esses assuntos, porque a família nunca é e nunca vai ser perfeita. E muitas pessoas idolatram os pais, quando na verdade foi graças a comportamentos dos pais que você desenvolveu alguns traços de personalidade. Mas nós não podemos culpar os pais, porque às vezes os pais não tiveram nem o básico de conhecimento para educar seus filhos. Não justifica, mas não é para você ficar carregando isso como um amuleto para poder culpar os pais pelas suas escolhas depois de adulta, depois que você já tem conhecimento. Sim, mas então a maioria dos traumas realmente está na sua infância. Se desenvolve, começa a se desenvolver lá. Ninguém nasce dependente emocional, ninguém nasce querendo se relacionar com pessoas abusivas. A gente precisa de uma mãe e um pai suficientemente bom, que te dê aconchego, que te dê carinho, que construa em você o apego seguro e não o apego ansioso. O que é o apego ansioso? É aquela mãe que ela não está disponível emocionalmente para o seu filho. É aquela mãe que é extremamente ansiosa, extremamente estressada, que deixa o seu filho chorando horas e horas e só depois que ela vai atender. Que não está preparada para ser mãe. Ninguém está preparada para ser mãe, né? Mas existem aquelas mulheres que fazem uma preparação para ser mãe e existem aquelas mulheres que nunca se prepararam e nem nunca pensaram sobre isso. Que antigamente era meio que casou, tem que ter filho, vamos procriar. Então isso acontecia muito antigamente. Hoje não, hoje eu já vejo várias mães na internet falando sobre a educação, a comunicação assertiva com o filho, né? Não pode bater mais, né? É proibido. Então tudo mudou, ainda bem. Mas se você não tem um pai e uma mãe suficientemente bons, muito provavelmente você vai desenvolver um apego inseguro, vai se tornar uma pessoa vulnerável e vai se aproximar de homens ou mulheres que te despertem a mesma ansiedade que você tinha lá na infância. Porque a sua mãe, ora era muito carinhosa, ora era muito brava. O seu pai, que te chamava de princesa e te dava carinho, era o mesmo cara que você via batendo na tua mãe. O seu pai, que te dava presente, é o mesmo cara que, quando você tirava nota 5, ele te dava um tapa na cara. Então, se mistura o amor com dor, e aí você é a vítima perfeita para entrar num relacionamento abusivo, porque foi isso que você aprendeu. Essa é a sua referência de amor. E tá de no seu família. subconsciente. Por mais que você saiba que não é certo, é como o seu corpo reage. Você foi moldada a isso. Tá no sangue, né? A ocitocina tá aí vibrando dentro de você desde que você nasceu. Então você só sabe lidar com isso.
Quando você encontra um cara legal, você fala, que chato, que tédio. Nossa, aí você me lembrou totalmente daquela declaração da Bruna Marquezine no relacionamento. Ela tinha um relacionamento com o Enzo, acho que filho da Cláudia Raia. Parece que é, não sei. Mas ele era realmente muito legal dentro do relacionamento e ela falou em uma entrevista, eu não sei lidar com um relacionamento saudável. Tá tudo muito bom. Eu fico, sabe? E isso é uma realidade das mulheres que saem de um relacionamento abusivo. Sim. Entram num relacionamento saudável e não conseguem permanecer nele, porque acham chato. Chato. Quando você encontra um cara equilibrado, um cara legal, um cara que realmente quer estar com você, que é carinhoso, aí eu tive que aprender a gostar desse tipo de homem. Então eu tive relacionamentos saudáveis depois dos abusivos que eu tive, né? E inclusive o último relacionamento foi muito bacana, porque ele é exatamente essa pessoa. Calmo, pacífico, que te escuta, que quer entender. Tá, mas você tá ansiosa, Jéssica? Mas por que você tá ansiosa? Me conta, deixa eu entender. O que eu fiz, ou o que eu posso melhorar? Nessa hora você trava. Quando eu tava despreparada, né? Mas como eu já tava terapeutizada, eu falei, nossa, que cara legal, que bom. E aí você consegue se abrir com esse homem porque você sabe que ele não vai jogar isso na sua cara depois, que ele não vai usar isso contra você. Só que até você fazer terapia e entender tudo isso leva um tempo. E até você entender, você dispensa um monte de gente legal. É verdade. E eu tenho certeza que tem muita mulher se identificando e homens também. Falando nos homens... Os homens. Então, nós demos a lista. Olha o nosso cafezinho chegando. Bom, falando dos homens, nós demos a lista aí completa dos tipos de narcisistas que as mulheres têm que evitar. E as mulheres e homens, tá, mulheres gente? e homens. Tudo que eu falei, narcisista grandioso, oculto ou perverso, vale para homens e mulheres. Isso que eu ia te perguntar, são os mesmos perfis, tanto para homens quanto para mulheres? Porque eu tenho até na família uma pessoa muito próxima que é um homem e passou por um relacionamento extremamente abusivo com uma mulher. E ela tinha umas características diferentes de manipulação e tal do que os homens têm. Sim. Inclusive, eu acho, pode até ser um pouco polêmico o que eu vou falar aqui, mas eu acho que a mulher, ela se sente um pouco mais confortável até em agredir um homem, aqueles tapinhas que parecem ser inocentes, mas são um tipo de agressão. E às vezes eu vejo que essas mulheres que são narcisistas, elas se sentem muito à vontade para fazer isso. Eu já tive, assim, colocando uma experiência, casos que essa pessoa que estava frequentando a casa dos meus pais dava esses tapas e essas coisas na frente dos meus pais, sabe? Exatamente. Não comigo, mas com esse outro parente. Como que é o perfil dessa mulher para os homens também se alertarem? Sim, meninos, fiquem espertos com essas mulheres. Os homens narcisistas, eles vão mais para um lado de jogo de poder, de eu sou mais controlador, mais mandão, superioridade. A mulher vai usar dos seus dotes sexuais, sensuais, para te manipular. E vai se aproveitar por ser mulher para, por exemplo, fazer esse tipo de brincadeira que não é brincadeira, que na verdade ela está sendo tóxica e abusiva com esse homem. Ela se aproveita por ela ser menina para agredi-lo ou para se fazer de vítima. Eu sou coitadinha, eu preciso de ajuda. Inclusive eu atendo homens que passam por isso. A mulher se faz de vítima, arranca todo o dinheiro desse cara, dá um jeito de extorquí-lo. E depois, infelizmente, na maioria das vezes, esses homens descobrem que estão sendo traídos. Tem muita traição também, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas a mulher vai mais para esse lado da manipulação e vai se aproveitar da sua sensualidade, de ela ser mulher. E o homem tá mais aqui, controle, poder e manipulação e domínio da situação. Quando confrontados, isso é uma coisa que eu falo muito, assim, com convidados aqui. Eu acho que o homem tem um problema na comunicação, muito grave. Porque nós falamos, vamos conversar, e eles traduzem para vamos brigar. E o homem tem dificuldade de sentar e ter uma conversa, do jeito que nós estamos tendo aqui. Uma DR, vamos colocar uma DR. E a mulher, ela tem essa necessidade. Mas a mulher narcisista, quando confrontada, eu vejo muito que ela apela para o choro. A vitimização. Como que acontece essa dinâmica na cabeça deles? Não é uma regra, tá? Mas se a gente estiver falando de um narcisista oculto, ele vai apelar para a vitimização. Então, ele não vai ficar aqui batendo.
que eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo. Na maioria das vezes ele pode se vitimizar para que você fique com pena e peça desculpas pelo que você nem fez. E aí ele saiu ganhando, entende? Então, é uma forma de você parar de questionar, de você parar de interrogar, parar de confrontar e baixar tua guarda e aceitar ele do jeito que ele é.